Por que é que estar exausta se tornou o novo normal? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje eu quero falar sobre isso com você. Se você já idealizou uma vida super corrida, com a agenda cheia, correndo sempre para lá e para cá o tempo todo, viajando, palestrando, tendo uma super equipe, não tendo tempo para nada, quase não tendo tempo para amigos, relacionamentos, família, porque você tá sempre correndo pra lá e pra cá. Sabe aquela imagem que às vezes a gente tem de uma empresária de sucesso? Então, se você já idealizou isso aí, toca aqui. Eu também. Eu também já fui essa pessoa que idealizou essas coisas. Porque pra mim, por um tempo, eu achei mesmo que ser uma empresária de sucesso, bem-sucedida, tinha a ver com isso. E eu achei mesmo que essa vida corrida, de pra lá e pra cá, agenda cheia, ah, era a imagem de uma pessoa bem-sucedida. Sabe aquelas imagens que a gente vê em filmes, assim? Aquela, principalmente ali em Nova York, né? Se a gente pegar séries assim como Suits, por exemplo, aquela série dos advogados, sempre correndo pra lá e pra cá, aquela coisa corrida, você vê que a pessoa não tem tempo pra nada, quase vive pra trabalhar. A gente não associa a uma imagem bem-sucedida? Não sei você, mas eu associei por muito tempo isso a uma imagem extremamente bem-sucedida, uma imagem muito poderosa. E eu queria aquele poder. Quem não quer aquele poder? Fala. Se não é desejável, né? E eu percebo que hoje, ali, principalmente ali no digital, Instagram e etc., a gente vê muito isso. Das pessoas idealizando outras que vivem uma vida mais ou menos assim. Pelo menos uma imagem que chega mais perto disso, né? Da pessoa corrida, pra lá e pra cá, que tá sempre correndo. E, e assim, é de certo modo, a gente até entende, né? Porque tem a ver também, quem é da geração aí dos millennials, é, vai entender mais ainda. A gente foi moldado, a gente me perdoa, eu tô com uma dorzinha na garganta, minha voz tá meio ruim, mas eu não queria deixar de falar, de fazer isso aqui hoje. Mas a gente foi, voltando ali, a gente foi meio moldado com aquela imagem do. A gente já foi ensinado que a carreira ela tinha a ver com o quê? Aquela trajetória de a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente vai para o emprego, a gente entra num emprego legal, a gente ganha dinheiro e a gente vai em busca loucamente de um cargo de poder, de prestígio e tudo mais, e a gente vai trabalhar muito para ter sucesso. De, em tudo, resumindo toda a trajetória, a gente pode dizer que se resumia a você vai trabalhar muito para ter sucesso. E aqui eu tô falando de uma classe baixa, né? Não tô falando de pessoas com já de classe média em diante, não. Pelo menos aqui a classe mais baixa a gente é ensinado a isso. Tem que trabalhar muito se você quiser ter algum sucesso na vida, né? E então, de certa forma, a gente foi moldado, né, para pensar dessa forma e principalmente associar o trabalho a muitas horas de trabalho, um trabalho com muito esforço para a gente conquistar o mínimo de dignidade. Ai, socorro, Deus. Então, de certa forma, não é 100% culpa nossa a gente pensar dessa forma, né? Eu falo não é 100% porque também tem a ver com o que a gente deixa entrar, né? O que a gente absorve, o que a gente aprende da vida e como a gente ressignifica as coisas. Então, a gente, ok, fomos ensinados de certa forma, mas a gente não precisa ficar pensando de certa forma pro resto da vida. A gente pode ressignificar as coisas que a gente aprende. Então, por isso que eu tô falando aqui que não é 100% responsabilidade do que as pessoas falam pra gente, o que a gente pensa, ou só o que a gente
o que a gente pensa por si só, porque também tem a ver com a construção do que falam pra gente. Não sei se tá dando pra entender. Mas enfim, voltando lá pro começo. Então a gente idealizou essa vida, né? De certa forma, a gente idealizou o sucesso a trabalhar muitas horas, a trabalhar muito, a cansar, a um grande esforço. E quando a gente chega ali no digital, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas quando a gente já via isso na CLT antes de eu começar a empreender. Eu já via que as pessoas mais bem-sucedidas, elas trabalhavam muito e muitas vezes elas não tinham tempo para coisas além do trabalho. Mas quando eu cheguei no digital, aí que eu vi isso muito mesmo. Porque no digital é como, por as pessoas ligarem a câmera e mostrarem mais a vida, não é que elas vivem uma vida muito diferente. Provavelmente elas vivem trajetórias ali de muito trabalho, assim como a pessoa lá do CLT, mas a diferença é que elas mostram, né? Então a gente tem a impressão de que elas vivem uma vida mais agitada ainda. E às vezes não, às vezes elas vivem uma vida tão agitada quanto uma pessoa que está trabalhando ali CLT e tem um cargo onde exige várias horas de trabalho, etc, etc. Enfim, só que quando a gente chega ali no digital, muitas vezes, por a gente ter essa sensação de que a gente está vendo a vida da pessoa, a gente tem naturalmente a impressão de que ela está ali corrida, trabalhando muito, etc. E aí, é, tô tentando me concentrar, que tem um barulho vindo de fora, tô tentando me concentrar, que eu não quero cortar o vídeo. Mas enfim, a gente acaba estendendo a imagem lá da CLT pro digital, porque a gente vê que as pessoas empreendendo ali no digital, elas também têm uma vida corrida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, como o digital, ele tem. Quem está no mercado digital mesmo, já entrou no mercado digital, vai entender o que eu estou falando. Mas as coisas no mercado digital, elas acontecem de forma muito mais rápida do que no mundo real, sabe? No mundo físico aqui fora, parece. Eu fico chamando sempre de mundo digital e mundo real. Mas na real é tudo uma coisa só, né? Só que parece, a gente tem às vezes a sensação de que são coisas diferentes, separadas. Mas por que acontece mais rápido? Porque geralmente as pessoas trabalham com infoprodutos, produtos digitais, entregas no formato digital. Como isso tudo exige um custo menor, mais baixo do que você ter um negócio físico e um lucro ser mais alto, naturalmente as coisas vão acontecer mais rápido. Então, o que uma pessoa que tem um custo ali para bancar um empreendimento físico vai ter em relação à pessoa que não tem a mesma estrutura física da pessoa que tem aqui o físico, ela vai ter muito mais lucro, né? E ela vai crescer mais rápido, naturalmente, porque ela tem mais lucro. Tá dando para entender? E aí a gente tem a sensação não, de fato as coisas acontecem mais rápido. E justamente por acontecer mais rápido, a gente acaba crescendo mais rápido, a gente acaba recebendo, conquistando coisas mais rápido e recebendo ali coisas que às vezes a gente demoraria mais tempo para conquistar, seja num CLT, num empreendimento físico. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente vive numa realidade onde as coisas acontecem mais rápido e a gente mostra aquilo, a pessoa que está assistindo, ela tem a sensação de que aquilo ali é uma vida extremamente bem-sucedida. Porque se a pessoa conquistou aquilo tão rápido, cara, a pessoa tá com muito poder na mão, ela chegou lá, né? Ou quase isso. Então, é mais natural que a gente acabe associando essas imagens que a gente vê ali no digital das pessoas que compartilham essa vida com esse lugar de bem-sucedida, da pessoa já que tá com poder e tudo mais, que a gente vê lá na série, nos filmes, e a gente idealiza. Só que, como alguém que trabalhou nos bastidores de pessoas grandes, de pessoas bem-sucedidas, assim, né, que eu mesma julgava como essas pessoas e tudo mais, e não que elas não sejam, elas são de fato bem-sucedidas, mas como alguém que trabalhou e viu muito por trás das câmeras, uma coisa que eu percebi é que as pessoas, elas mostram a vida delas, que é um elemento desejável, acaba se tornando algo desejável, um objeto de desejo para quem está assistindo. Só que o que elas não mostram é o preço que elas pagam por ter aquela vida. Porque aí que vem, né? Aí que é o negócio. Esse preço que elas pagam não seria um objeto de desejo tão grande assim. Porque, como o próprio nome já diz, é o preço a se pagar.
Então elas pagam um preço, elas bancam um custo para viver aquela vida. E é isso que muitas vezes a gente não vê quando a gente idealiza lá a vida perfeita, a vida que a gente julga bem-sucedida e etc, etc. E é sobre isso que eu quero falar. Essas pessoas, o que eu mais percebi é que elas estão exaustas também. Então não é só a pessoa que não chegou lá necessariamente, está exausta, mas a pessoa que chegou lá, digamos assim, também está. E muitas vezes essas pessoas, o que elas têm em comum? Né? Elas estão vivendo principalmente o papel do trabalho em suas vidas e fizeram do trabalho as suas vidas. E aí, quando elas fazem isso, naturalmente gera uma exaustão de alguma forma, porque elas estão dedicando a vida em direção a uma coisa só. Só que nós, os seres humanos, a gente não é uma coisa só, nós somos feitos de muitas coisas. E nós temos muitos papéis a cumprir. E o que eu percebo em comum dessas pessoas é que elas acabam dando atenção para um papel, principalmente, ou em maior grau, né? Uma porcentagem grande aqui, e se esquecem de outros papéis. Aí você me fala, Daiane, mas não dá pra gente ser perfeito em todos os papéis, a gente ter um super equilíbrio, etc, etc. Isso é uma utopia. E eu concordo com você, de fato é uma utopia a gente pensar num super equilíbrio. Será que ele existe, né? Uma vida 100% equilibrada, será que existe? Fica aí, né, o questionamento pra gente. Mas e por isso eu não tô cobrando, não tô falando aqui que a gente precisa ir em busca desse equilíbrio, né, super perfeito. Mas o que a gente precisa se atentar e o quanto antes melhor, porque pode salvar a gente, é não é equilíbrio a palavra, mas uma busca mesmo, uma tentativa de suprir mais papéis na vida que sejam importantes pra gente, porque eu tenho certeza absoluta que o trabalho por si só não é a única coisa importante pra você. Tenho certeza que tem mais coisas que são importantes também. Só que, muitas vezes, por a gente associar a imagem da empresária de sucesso a exatamente o que eu descrevi até aqui, a gente acaba associando que o trabalho ele precisa vir numa proporção gigantesca. Só que é o que eu falei, no fim das contas, se a gente for parar para pensar, será que não tá todo mundo exausto? Até aquela pessoa que você julgou bem-sucedida? Uma coisa eu posso te afirmar, se essa pessoa ela tá dedicando grande parte da vida dela, principalmente só para o trabalho, provavelmente ela tá cansada. Provavelmente, tem grande chance. Porque o que acontece? A pessoa que tá lá vivendo essa vida, ela paga o preço de abrir mão de muitas coisas para ela estar lá. E aqui eu não tô nem falando daquela coisa do porque você é bem-sucedida no trabalho, você não vai poder ser bem-sucedida no amor, ou na família, ou em qualquer outro papel. Não é isso, tá? Mas o que eu tô dizendo é que, independente do que a gente escolher na vida, sempre há um preço a se pagar. E toda vez que a gente se comparar com alguém, ou então pensar numa imagem de qualquer coisa, seja uma empresária bem-sucedida ou qualquer outra coisa que a gente idealiza, a gente precisa se lembrar do preço. A gente precisa refletir e pensar e se perguntar qual é o preço que eu vou precisar pagar para viver esta vida. Porque se a gente não pensa no preço, quando chega o momento, a gente talvez desista, porque a gente percebe que a gente não está pronta para pagar aquele preço. Por isso que é importante a gente pensar nesse preço, refletir sobre esse preço, se perguntar o que é esse preço, qual é o preço. Será que eu aguento bancar? E você é você. Então, se a coleguinha do lado tá pagando um preço ali, é porque ela escolheu pagar. E se você não tá disposta, tá tudo bem, faça o seu caminho.
Então, na real, você precisa pensar, seja empresário ou não, seja lá o que você quer idealizar, no que é ser bem-sucedida para você, dentro da realidade que você tem, e o mais importante, o que você está disposta a bancar, o preço que você quer pagar. Porque às vezes você fala assim, tá, quero viver essa vida aí, que eu descrevi, né, por exemplo. Mas eu não tô afim de trabalhar 12 horas por dia, ou 8 horas por dia e ficar correndo pra lá e pra cá, viajando, ou sei lá o que, sabe assim? Então por que você tá idealizando essa vida? A gente precisa fazer essas perguntas, entende? E aí, voltando lá pro começo, até que ponto estar exausta se tornou o novo normal? Até que ponto a gente normalizou essa vida, essa exaustão toda? A gente negligenciar papéis que são importantes pra gente? A gente viver em função de somente uma coisa? Será que isso é suficiente? Será que isso não vai te causar uma exaustão grande em algum momento, a ponto até de te gerar um trauma? Como, por exemplo, um burnout da vida? E eu até estava vendo um podcast esses dias atrás que eu não vou lembrar a profissão dela, enfim, mas a moça tinha falado o seguinte, a convidada, né, tinha falado o seguinte, algo mais ou menos assim, que o burnout ele nada mais é do que um grande trauma. E esse trauma, ele é feito, né, ele é construído por grandes exposições de estresse que você se coloca. Então, você expõe, se expõe a grandes situações de estresse por muito tempo, chega uma hora que é como se você explodisse e gera um grande trauma. E aí vem o burnout, né, onde ele te paralisa e a série de sintomas lá que vem com o burnout. E depois que você passa por um burnout, você fica de certa forma traumatizada. E o que que um trauma traz? Ai, gente, pera. Travou aqui. Voltando. E aí, como eu tava falando, o que que um trauma deixa na gente? Ele deixa sequelas, né? E a gente tem que lidar com essas sequelas depois. E talvez a gente tenha que lidar com essas sequelas pro resto da vida. E a bateria aqui do celular deu uma... quer acabar? E aí isso me desconcentrou. Perdi aqui o fio da meada. Vou tentar recuperar. Mas como eu tava falando sobre a exaustão, né? Falando do burnout. Se ele deixa sequelas na gente, depois vai ser muito mais difícil a gente lidar com isso do que se a gente lidar com aquela primeira reflexão sobre o preço que a gente quer pagar. Se ele está alinhado com o que a gente consegue bancar, a chance de você ter um burnout, por exemplo, é menor. Porque você não está se colocando em grandes situações de estresse, no sentido de, por exemplo, se você está ocupando muito do seu tempo para o trabalho e não se dedica a coisas que são importantes para você também, como saúde, família, tempo de qualidade com quem ama, coisas do tipo, enfim, tudo, seja lá o que for importante para você. Isso vai te gerar um estresse. E quanto mais você fizer isso, na proporção que você fizer isso com você e com o seu tempo, você vai estar se expondo a muitas situações de estresse, porque você vai estar estressando você, seu corpo, sua mente, etc. Isso pode sim te gerar um grande trauma, pode gerar um burnout ou outros tipos de problemas ainda. Então, daí vem a minha preocupação lá da primeira pergunta, né? Por que é que a gente normalizou estar exausta? Será que a gente não tá colocando nossas expectativas e idealizações nos lugares errados? Eu fico pensando às vezes nessa geração Z que tá vindo, e cara, eu fico pensando que de certa forma ela tem muita razão de. A gente tá ouvindo muito, a geração Z não quer trabalhar, não quer trabalhar. Mas será que eles não querem trabalhar? Ou eles não querem trabalhar no mesmo modelo que a gente tem trabalhado até aqui? E convenhamos, eles estão errados?
hoje eu vejo a série de sequelas que eu carrego por levar o trabalho da forma que eu levei até aqui e da forma que eu fui ensinada, no sentido de ensinada como sociedade mesmo, sabe? Aquele coletivo do que a gente cresceu ouvindo que era trabalho, que era carreira. Então, pensando dessa forma, eu, como millennial, na verdade eu fico um pouco em dúvida se eu sou millennial ou não, porque eu acho que eu já ouvi falar que eu tô bem ali naquele, sabe, naquela divisão. Eu sou de 96, aí eu tô bem naquela divisão entre millennials e Z. E eu me identifico muito com o Z em muitas formas. Só que parece que eu sou millennial. Sei lá, gente, eu não sei o que que eu sou, essa geração aí. Tem que ver certinho essa, essa diferença das duas. Mas eu fico pensando, por exemplo, eu não me identifico mais com muita coisa do que eu aprendi até aqui como carreira. E eu já fui a pessoa que falava, não, é verdade, a gente tem que trabalhar muito mesmo para ter sucesso, etc, etc. Só que com muita terapia, eu percebi as problemáticas disso. E eu percebi até que isso aí não vinha nem de mim, vinha realmente de coisas que eu aprendi a ouvir. Que trabalho era isso, que era isso, sabe? Enfim, como eu falei. E às vezes nem é só de família, mas o que a gente aprende como sociedade mesmo. O que a gente aprende pelos trabalhos que a gente passa, de pessoas que a gente às vezes admira e confia, e etc, etc. Então, eu fui ouvindo muita coisa até aqui nesse sentido, só que hoje, até por experiência assim, de viver na pele, né, muita coisa, eu não concordo com esse extremo que as pessoas levam ao trabalho muitas vezes e com esse lado, né, de não sei nem como chamar, mas essa opinião sobre o trabalho ter que ocupar grande parte da nossa vida, de que a gente tem que se matar mesmo de trabalhar. Olha isso, gente. Quantas vezes você não ouviu por aí que talvez você tenha que se matar de trabalhar? Olha a problemática dessa fala. Ai, Deus. Então, será que a geração Z tá tão errada assim? Não sei, eu tenho a sensação que é totalmente o contrário. Que na real eles estão certos e a gente tem muito que aprender. Ai, enfim, de modo geral, a gente precisa sempre pensar em todos os nossos papéis, né? Eu não sei bem aonde eu queria chegar com isso, não era, na verdade, eu não tinha o intuito de, te ensinar nada, né, colocar aspas aí, ou eu só queria mesmo falar, causar reflexão, porque às vezes eu fico pensando nessas coisas e eu falo, cara, vamos pensar sobre as coisas, né? Então aqui esses áudios que eu tô fazendo do podcast, vídeos, etc e tudo mais, tem a grande intenção de causar reflexões nesse sentido de vamos pensar e falar mais sobre algumas coisas que a gente precisa falar, né? Então não tinha, na real a gente não chega numa conclusão exata, mas abre aí abre leques, né, pra gente falar mais ainda sobre esse assunto, pra gente continuar a conversa, seja nos comentários ou em outros lugares, e pra gente refletir, principalmente refletir do porquê que a gente tá normalizando coisas que estão acabando com a gente, acabando com a nossa saúde e muitas outras coisas. Ficamos então com esta reflexão para hoje. Nos vemos nos próximos, quem sabe com mais reflexões assim, quem sabe com papos mais leves, não sei o que vem pela próxima. Mas de qualquer forma, nos vemos e até o próximo. Um beijo, uma boa semana, um bom dia, uma boa noite, seja lá o momento em que você esteja assistindo, mas sempre tem algo bom pela frente. Um beijo.